Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu preciso discutir contigo um questionamento que caiu agora no final de semana na prova oral da PGE Alagoas. Eu não tenho acesso exatamente à pergunta, mas pelo que eu soube, a pergunta basicamente foi essa aqui. O preso preventivo posteriormente inocentado deve ser indenizado pelo Estado? Ou seja, a prisão preventiva com posterior absolvição gera direito à indenização por parte do Estado para com esse preso? Isso foi um questionamento de prova oral e o examinador pedia para que você pudesse apresentar quais argumentos podem ser levantados pela Fazenda Pública para defender o interesse do Estado. Antes da gente responder esse questionamento, eu preciso te dizer que hoje é um dia muito feliz para mim, porque muitos alunos, embora eu peço desculpa aos alunos que me pediram tanto um curso de segunda fase para a PGE Rio Grande do Sul, mas eu não tive tempo de ministrar esse curso, mas fico feliz porque muitos vieram agradecer porque 3 questões diretas da segunda fase da PGE Rio Grande do Sul estavam espalhadas aqui pelos vídeos do canal. 3 questões diretas, fora as dicas e as discussões indiretas que nós temos aqui no canal, inclusive no que diz respeito à peça. Falei aqui nos últimos dias que o prazo decadencial para o Tribunal de Contas analisar a legalidade da concessão de uma aposentadoria não se conta a partir da concessão do benefício, se conta a partir do momento em que o processo chega na Corte de Contas. Então é 5 anos a partir do momento em que o processo aporta na Corte de Contas e não 5 anos a partir da concessão. Isso, inclusive, é um dos argumentos que penso devem ser levantados na peça processual da PGE Rio Grande do Sul. Então, indiretamente, o canal acabou ajudando muita gente, mas diretamente, 3 vídeos em especial acertaram em cheio as questões ou representavam a resposta em cheio das questões apresentadas na prova do Rio Grande do Sul, segunda fase. Esse vídeo aqui, publicado há 7 meses, exceção de pré-executividade e execução fiscal, a relação existente entre as duas coisas, na visão do STJ. Esse vídeo publicado há 2 anos, onde eu falo sobre a responsabilidade de notários e registradores, também caiu na PGE Rio Grande do Sul. E esse vídeo aqui, publicado também há 7 meses, que fala sobre como o Supremo entende o princípio da unicidade de representação. Esses 3 vídeos aqui no canal representam, na verdade, a fundamentação de resposta de 3 questões subjetivas diretas da PGE Rio Grande do Sul. Então, eu peço muitas desculpas aos alunos que me pediram o curso e eu não tive tempo de ministrar, mas acabo feliz porque de alguma forma participei aí da segunda fase do pessoal, principalmente do pessoal que estuda aqui comigo no YouTube para os concursos da Advocacia Pública. Então fica aqui o meu muito obrigado pela lembrança e muito obrigado por me deixar saber que os vídeos foram muito importantes para a segunda fase de vocês. Voltando ao questionamento da prova oral da PGE Alagoas, o preso preventivo, posteriormente inocentado, deve ser indenizado pelo Estado? Bom, esse questionamento é importante. Inclusive, lá no questionamento, dizia que foi dada ampla publicidade à prisão preventiva da pessoa que posteriormente foi inocentada. Isso para enfatizar, possivelmente, algum direito à indenização em razão da sua imagem, que foi veiculada enquanto preso preventivo. Então, a pergunta é essa aqui. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que existe responsabilidade civil por erro judiciário, responsabilidade civil do Estado. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu inciso 75, que diz: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o erro judiciário, nos termos da Constituição Federal, ele é móvel para a fixação de indenização no que diz respeito à atuação do Estado. Esse é o primeiro ponto. Aqui é onde nós fundamentamos a indenização, a possível indenização por responsabilidade civil do Estado a partir do erro judiciário. Mas o que responde basicamente essa questão é a jurisprudência do STJ. Existem 2 julgados que são importantes e um julgado que mata a questão na mosca. O primeiro julgado importante, ele remonta aqui ao ano de 2000. Presta atenção aqui, esse julgado é importante. O Estado está obrigado a indenizar o particular quando, por atuação dos seus agentes, pratica contra o mesmo prisão ilegal. Esse é o primeiro ponto. Eu vou ler só a parte que importa do julgado. Em caso de prisão indevida, continua dizendo o STJ,
O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao paciente com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. A responsabilidade pública por prisão indevida no direito brasileiro está fundamentada na expressão contida no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, que eu transcrevi aqui em cima, que é justamente a ideia de responsabilizar por erro judiciário. Então perceba que o primeiro julgado de 2000 do STJ que eu trago como fundamento da resposta diz que só vai haver direito à indenização e, portanto, responsabilidade do Estado, só vai haver nexo causal entre a ação do Estado, portanto, prisão, e o eventual dano sofrido pelo preso, se essa prisão for ilegal. Esse julgado é importante porque ele fixa a ideia de responsabilidade do Estado somente quando há prisão ilegal. Então, o erro judiciário a sustentar a responsabilidade do Estado funda-se tão somente na prisão ilegal. Mas a questão pergunta, preso preventivo posteriormente inocentado. Bom, o posteriormente inocentado, a gente tem que ir para outro julgado do STJ que trata especificamente da situação. Danos morais, prisão preventiva, posterior absolvição, erro judiciário e inexistência. Esse julgado é interessante, ele é de 2019, porque o STJ não chegou efetivamente a dizer que o preso preventivo posteriormente absolvido, nesse caso, não tem direito à indenização. O STJ ele saiu pela via da súmula 7. Olha o que o STJ disse nesse julgado. É inviável analisar a tese defendida no recurso especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a prisão decorreu do exercício regular do dever público, não havendo violação ao estado de inocência. Aplica-se, portanto, o óbice da súmula 7 do STJ. Bom, aqui o STJ disse o seguinte, para que eu diga se a prisão foi ilegal, eu, nesse caso específico, preciso reavaliar, reanalisar fatos e provas, e a súmula 7 me proíbe fazer isso, porque enquanto tribunal de superposição, eu analiso teses jurídicas que no processo podem estar afrontando legislação federal. É o que eu faço enquanto tribunal de superposição, no caso, o STJ. Se eu tiver que reanalisar fatos e provas, eu não vou julgar o recurso especial, porque reanalisar fatos e provas é tarefa de primeira instância e de segunda instância. A reanálise de fatos e provas morre no segundo grau de jurisdição. Você tem direito ao segundo grau de jurisdição justamente para reanalisar fatos e provas. Eu sou um tribunal de superposição, eu não reanaliso fatos e provas, a súmula 7 me proíbe. Então, para dizer se a prisão foi ou não ilegal, eu preciso voltar aos fatos e provas do processo, a súmula 7 me impede, então, nesse caso, eu não posso analisar o recurso especial. Foi o que o STJ disse aqui, nesse recurso especial, 1.788.307 em 2019. Aí você diz assim, professor, mas ele não disse aqui que efetivamente a posterior absolvição, por si só, gera o direito à indenização ou não. Ele saiu pela via da súmula 7, sim, de fato, mas existe outro julgado, esse bem antigo, de 2009, onde o STJ diz assim, esta corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de prova. O STJ está dizendo aqui, exclusivamente nesse julgado, que a simples absolvição por ausência de prova não acarreta o entendimento de que a prisão foi ilegal. O STJ basicamente diz o seguinte, a absolvição por ausência de prova do preso preventivo não gera a conclusão de que a prisão foi ilegal. E, voltando ao outro julgado, para analisar se essa prisão é ou não ilegal, eu tenho que reanalisar fatos e provas, e eu não vou reanalisar fatos e provas para dizer se a prisão foi ou não ilegal. Então, no que diz respeito à caracterização da prisão como ilegal ou não, a coisa morre no segundo grau. Quais são as conclusões que nós tiramos dos julgados do STJ e que serviriam de base para a resposta na prova oral da PGA Alagoas? Primeiro, a prisão preventiva legal é exercício regular do poder público e, por si só, não altera o estado de inocência. Esse fundamento é estabelecido como principal. Ou seja, a prisão preventiva é um instrumento colocado à disposição do Estado e, uma vez exercida, configura exercício regular do poder público. E, por si só, ela, a prisão preventiva, não altera o estado de inocência. Então, a prisão preventiva legal, ela pode e deve ser usada pelo Estado e o Estado não deve indenizar as pessoas que foram presas de forma preventiva, de forma legal. Primeiro ponto. O segundo ponto, a prisão deve ser ilegal para que haja dano indenizável. Isso vimos no julgado do STJ de 2000. Prisão ilegal se equipara a erro judiciário a atrair a responsabilidade constitucional do Estado.
vimos também no julgado do STJ. A absolvição posterior, por si só, não acarreta a ilegalidade da prisão a atrair a responsabilidade do Estado, e a absolvição posterior, ainda que por ausência de provas, não acarreta a ilegalidade da prisão a atrair a responsabilidade do Estado. Se você tivesse com o assunto na ponta da língua, também diria que o STJ se recusa a reanalisar fatos e provas para dizer se a prisão foi ilegal ou não na instância de superposição, razão pela qual a análise da legalidade ou não da prisão morre em segunda instância, morre, portanto, na apelação. Mas penso que isso não seria efetivamente tanto diferencial para que você tirasse uma nota alta aqui. Bastava com que você defendesse que a prisão preventiva é exercício regular do poder público e ela, por si só, não altera o estado de inocência. A prisão, para que gere dano indenizável, ela precisa ser ilegal. A prisão ilegal se equipara a erro judiciário e, portanto, gera responsabilidade civil do Estado. Mas a prisão legal, mesmo com absolvição posterior, ainda que por ausência de provas, não acarreta erro judiciário para que gere responsabilidade do Estado no que diz respeito à indenização por dano moral do preso preventivo que foi absolvido posteriormente, ainda que por ausência de provas. Esses 5 fundamentos aqui, penso, completam definitivamente o questionamento da prova oral da PGA Alagoas, no sentido de que o preso preventivo posteriormente inocentado, se ele deve ou não ser indenizado pelo Estado. O preso preventivo posteriormente inocentado deve ser indenizado pelo Estado tão somente se a prisão for definitivamente ilegal. Esse é o ponto. E lá o enunciado parece também que dizia que essa prisão preventiva foi largamente veiculada pela imprensa. Isso não gera nexo causal para a indenização do Estado, uma vez que, como dissemos, a prisão preventiva é exercício regular do direito e ela não altera por si só o estado de inocência. Então, se o que foi veiculado foi a prisão preventiva, nesse caso específico, não há qualquer problema ou nexo causal que gere o direito à indenização por dano moral. Então, questão extremamente interessante, mas que fundada ainda em jurisprudência do STJ que remonta a muitos anos atrás, razão pela qual isso confirma aquilo que eu digo sempre para vocês aqui no canal. Se a jurisprudência for da Fazenda, ela tem que ser estudada independentemente do ano em que ela foi formada pelo STJ ou pelo Supremo. As pessoas normalmente me perguntam, professor, eu tenho que estudar jurisprudência até quando? 2, 3 anos atrás? 2, 3 anos atrás ou 3 anos atrás é bem seguro, mas se a jurisprudência for da Fazenda e se ela estiver vigente, ou seja, se for uma jurisprudência atual no entendimento do STJ e do Supremo, ela não tem idade. Enquanto a jurisprudência for da Fazenda, como é o caso, responsabilidade civil, ela não tem idade. Estando ou representando o entendimento do STJ e do STF do momento, ainda que firmada há muitos anos atrás, como é o caso, a jurisprudência deve sim ser estudada. Eu penso que não foi uma questão difícil, uma vez que as pessoas que estudam para os concursos da advocacia pública devem estar com a responsabilidade civil e as decisões jurisprudenciais da STJ e STF na ponta da língua. Muito bem, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.